Vitiligo generalizado revertido, jovem recupera a pele normal após milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O desespero antes da fé. A vida de Matheus Oliveira, um jovem de 22 anos, morador de São Paulo, Zona Leste, havia se tornado um pesadelo desde os 16, quando as primeiras manchas brancas começaram a surgir em suas mãos. No início eram pequenos pontos quase imperceptíveis, mas com o passar dos meses, elas se espalharam como uma praga silenciosa. Vitiligo generalizado. Esse foi o diagnóstico dado pelo dermatologista após inúmeras consultas, exames e pomadas que só pioravam a irritação na pele. Não há cura, Matheus. O que podemos fazer é tentar controlar o avanço com corticoides e fototerapia, mas não há garantias. Disse o médico, com um tom de resignação que gelou o sangue do jovem. As manchas não doíam fisicamente, mas a dor da rejeição era insuportável. Na escola, os apelidos eram cruéis. Zebra fantasma leproso, até mesmo alguns familiares, por ignorância, evitavam encostar nele, como se o vitiligo fosse contagioso. A autoestima de Matheus desabou. Ele passou a usar roupas de manga longa mesmo no verão, evitava espelhos e, aos poucos, se isolou do mundo. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, via o filho se consumindo em tristeza. Meu Deus, o que eu faço? Meu filho está morrendo por dentro, chorava ela, ajoelhada ao lado da cama, enquanto Matheus fingia dormir. Foi então que uma vizinha, senhora Ana, membro da Congregação Cristã no Brasil, CCB, aproximou-se com um convite. Maria, por que você não leva o Matheus na igreja? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi casos de cura que nem os médicos explicam. Dona Maria, embora católica, nunca havia frequentado a CCB, mas o desespero a fez considerar. Matheus, no entanto, resistiu. Mãe, não adianta. Se Deus existisse, ele não teria me deixado assim, disse com amargura. Mas Dona Maria não desistiu. Ela orou, jejuou e, numa tarde de sábado, arrastou o filho até a pequena congregação na rua Santa Cruz. Capítulo 2. O primeiro contato com a fé viva. A congregação cristã no Brasil na Zona Leste não era um templo suntuoso. Era um salão modestíssimo, com cadeiras de plástico, um púlpito de madeira simples e um corinho de irmãos que cantavam hinos sem instrumentos, apenas com a voz e o coração. Não havia banda, não havia show, apenas adoração pura como nos tempos dos apóstolos. Matheus entrou com a cabeça baixa, envergonhado das manchas que agora cobriam rostos, braços, pernas e costas. Sentou-se no fundo, tentando passar despercebido, mas os olhares não eram de julgamento, e sim de compaixão. O presbítero José, um homem de cerca de 60 anos com uma barba branca e olhos serenos, iniciou a pregação. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a fé que move montanhas. Jesus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma vidas. Quem aqui precisa de um milagre? Muitas mãos se levantaram. Matheus manteve as suas nos bolsos, cético. Mas algo dentro dele começou a tremer quando ouviu os testemunhos. Eu tinha câncer no útero, os médicos disseram que era terminal. Mas aqui, através da oração, Deus me curou, disse uma irmã, emocionada. Meu filho era viciado em drogas, já tinha sido internado 3 vezes. Hoje está livre há 5 anos, declarou um irmão com lágrimas nos olhos. Matheus sentiu um nó na garganta. Será que Deus poderia fazê-lo normal novamente? Ao final do culto, o presbítero José fez um chamado. Se alguém aqui precisa de cura, de libertação, venha à frente. Deus está aqui. Matheus hesitou. Sua mãe ao lado segurou sua mão. Vai, filho. Não custa tentar. Sussurrou. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e caminhou até o altar. O presbítero colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar. Senhor Jesus, este jovem está aqui, quebrantado, necessitado da tua misericórdia. Tu que saraste leprosos, cegos e paralíticos, toca neste filho teu e restaura sua pele, em nome de Jesus. Matheus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Algumas lágrimas escorreram, mas nada aconteceu. Ou pelo menos, nada visível. Às vezes, a cura não é instantânea, filho. Volte amanhã, persista na fé, disse o presbítero, com um sorriso encorajador. Matheus saiu desapontado, mas com uma pequena centelha de esperança. Capítulo 3. A jornada da persistência. Nos dias seguintes, Matheus começou a frequentar a CCB regularmente. Não era fácil. As manchas ainda estavam lá, e alguns irmãos, por curiosidade, perguntavam sobre sua condição. Irmão, como é que é isso na sua pele? Perguntou um jovem chamado Lucas, de 19 anos, durante o intervalo do culto. Matheus, que antes teria se ofendido, respondeu com calma. É vitiligo. Os médicos falam que não tem cura, disse, baixando os olhos. Lucas, no entanto, sorriu.
Mas Deus tem cura para tudo, irmão. Minha irmã tinha asma grave, os médicos disseram que ela ia depender de bombinha a vida toda. Hoje ela corre e pula, não usa mais nada. Foi aqui na oração. Contou, entusiasmado. Essas palavras ecoaram no coração de Mateus. Ele começou a orar em casa, a ler a Bíblia, especialmente os relatos de curas de Jesus, e a participar dos cultos com mais fervor. Uma noite, durante uma reunião de oração, o presbítero José fez uma imposição de mãos coletiva. Enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, Mateus sentiu algo diferente, uma queimação suave nas áreas afetadas pelo vitiligo. Senhor, se és real, me mostra um sinal, sussurrou com os olhos fechados. Quando abriu, notou que algumas manchas no dorso da mão estavam levemente avermelhadas, como se a pele estivesse se regenerando. Mãe, olha! Chamou, emocionado. Dona Maria chorou ao ver. Não era uma cura completa, mas era um início. Capítulo 4. O milagre se manifestando. As semanas seguintes foram de intensa batalha espiritual. Mateus orava todas as noites, jejuava às quartas e sábados, como era costume na CCB, e mergulhava na palavra. A fé sem obras é morta. Lembrava-se das palavras de Tiago. Ele também começou a servir na igreja, ajudava a arrumar as cadeiras, distribuía hinos, visitava irmãos doentes. O serviço o aproximava mais de Deus. Numa sexta-feira à noite, durante um culto de oração pela madrugada, Mateus teve uma visão. Em sonho, viu Jesus estendendo a mão e tocando seu braço. Ao acordar, as manchas nos antebraços estavam visivelmente mais claras, como se estivessem sendo apagadas. Glória a Deus! Gritou, acordando sua mãe. Dona Maria correu para ver e caiu de joelhos, louvando a Deus. No domingo seguinte, o presbítero José chamou Mateus à frente. Irmãos, este jovem tem testificado de uma obra poderosa de Deus em sua vida. Vamos orar por ele hoje para que a cura se complete. Todos os irmãos se ajoelharam e clamaram em uníssono. Mateus sentiu uma energia sobrenatural percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos, as manchas no rosto haviam desaparecido quase por completo. Só restavam algumas pequenas áreas nas mãos e nos pés. Deus está me curando, declarou, entre lágrimas. A congregação explodiu em louvor. Alguns irmãos choravam, outros davam glórias a Deus em línguas, como era comum nos cultos mais intensos da CCB. Capítulo 5. A cura completa e o testemunho. Nos 3 meses seguintes, Mateus continuou frequentando a igreja com ainda mais dedicação. As manchas residual foram sumindo pouco a pouco, até que num culto de ação de graças, ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Eu era coberto de vitiligo, os médicos disseram que não tinha jeito. Mas Jesus me curou. Hoje minha pele está normal, não tenho mais nenhuma mancha. Declarou, erguendo os braços para mostrar. A congregação irrompeu em aplausos e louvores. Muitos se aproximaram para tocar nele, não por curiosidade, mas para confirmar o milagre. Glória a Deus! Aleluia! Gritavam. O presbítero José, emocionado, disse: Este é mais um sinal de que Deus continua operando hoje, como nos dias dos apóstolos. A fé, a oração e a perseverança trazem a vitória. Mateus, agora completamente curado, batizou-se nas águas como símbolo de sua nova vida em Cristo. Sua mãe, Dona Maria, também se converteu e foi batizada no mesmo dia. Capítulo 6. Uma nova vida de fé e serviço. Após a cura, Mateus não se afastou da igreja. Pelo contrário, tornou-se um servo dedicado. Participava dos cultos de doutrina, onde se estudava a Bíblia profundamente. Ajudava na distribuição de folhetos evangelísticos. Visitava hospitais para orar pelos doentes. Testemunhava em reuniões de jovens sobre o poder de Deus. Ele também reconciliou-se com antigos amigos que o haviam rejeitado. Alguns, ao verem sua transformação, perguntavam como aquilo havia acontecido. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. Respondia, sempre convidando-os para a igreja. Um dia, Lucas, o jovem que havia falado com ele no início, aproximou-se. Mateus, você lembra quando eu te falei da minha irmã curada da asma? Pois é, minha mãe agora tem um problema no coração. Você acha que Deus pode curá-la também? Mateus sorriu. Lucas, para Deus, nada é impossível. Vamos orar por ela hoje mesmo. E assim, o ciclo de fé continuava. Mateus, que antes era um jovem amargurado e isolado, agora era um instrumento de Deus, levando esperança a outros que sofriam. Capítulo 7. O reencontro com os médicos. Curioso para confirmar sua cura, Mateus marcou uma consulta com o mesmo dermatologista que o havia atendido anos antes. O médico, ao vê-lo, ficou boquiaberto. Mateus, é você? Mas, onde estão as manchas? Perguntou, incrédulo. Sumiram, doutor. Deus me curou.
respondeu, sereno. O médico examinou sua pele com cuidado, fazendo testes e tirando fotos. Isso é medicamente inexplicável. Vitiligo generalizado não tem cura espontânea, e muito menos regressão total como a sua. Você fez algum tratamento novo? Não, doutor. Só orei e crei, disse Mateus. O médico, embora cético, anotou o caso em seus registros. Bem, se foi um milagre, então parabéns. Sua pele está perfeita. Admitiu finalmente. Mateus saiu do consultório com um sorriso no rosto. Não precisava de mais nenhuma confirmação. Ele já sabia que havia sido tocado por Deus. Capítulo 8. A mensagem final: Deus ainda opera milagres. Hoje Mateus Oliveira é um dos jovens mais ativos na CCB de São Paulo. Ele prega, ora pelos doentes e incentiva outros a não desistirem da fé mesmo quando a situação parece impossível. Em um culto recente, ele compartilhou: Irmãos, eu já pensei em desistir da vida. Já achei que Deus não se importava comigo. Mas Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu duvidei, Ele estava trabalhando no meu favor. Se você está passando por uma luta hoje, não desista. A cura pode estar mais perto do que você imagina. E assim, entre louvores e lágrimas, a história de Mateus se tornou mais um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. Glória a Deus! Fim, ou melhor, o começo de uma nova jornada de fé. Este relato é baseado em testemunhos reais de curas na CCB, adaptados para inspirar e fortalecer a fé dos leitores.